E aí, gente, hoje eu vou falar de um assunto que não é bem específico de eletrônica, mas é sobre eletrônica, né? E se por acaso esse vídeo cair no pessoal que não é de eletrônica, fique até o final que eu vou conseguir mostrar que nós já somos uma sociedade ciborgue e que a eletrônica, o conhecimento da eletrônica e tudo que aconteceu na eletrônica é fundamental para isso, entendeu? E não sei por que isso não é ensinado no colégio. No colégio a gente aprende sobre o ciclo do ouro, o ciclo do açúcar, do petróleo. Chega a aprender até que a economia é baseada no sistema de petrodólar, mas por que ninguém fala, por exemplo, sobre o que é um transistor, que é isso aqui, certo? Isso aqui, com o advento dessa invenção aqui do transistor, as coisas mudaram muito, certo? É, se a gente usava ferramentas como, por exemplo, um alicate que alavancava a nossa força e precisão, não apertando parafuso ou tirando alguma coisa assim que exigia força no ponto, e outros tipos de ferramenta também. Se você perceber direito assim, um óculos é uma ferramenta que aumenta o nosso poder de visão. Então, nesse sentido, a gente já seria ciborgue até muito antes do advento da eletrônica e da modernidade de hoje. Mas acontece que aqui, com esse bichinho aqui, com esse transistor, isso aqui foi além, porque com o transistor a gente fez com que essa coisinha aqui fosse uma ferramenta que conseguisse mexer no nível atômico. Porque com o transistor você consegue controlar a energia, por exemplo, de uma lâmpada, um transistor maior desse aqui. É como se fosse uma ferramenta, um alicate a nível atômico. O, toda ferramenta ela se baseia no sistema de alavanca. Então, não existe ferramenta sem alavanca. É um conceito assim, então estão ligados assim. E o transistor é uma alavanca. Ele não fabrica energia, mas ele alavanca a energia. E isso aqui é assim crucial. Isso aqui foi um divisor de águas na humanidade e na sociedade como a gente conhece. Porque sem o transistor não existiria chips como esses aqui e outros. Esse aqui é um microcontrolador que tem bilhões de transistores. Não é desse transistor aqui, transistor de junção bipolar, são os MOSFETs, mas são transistores também. E sem chips não existia servidor, não existia rede, né, rede digital, não existia internet. Então não existia o mundo como a gente conhece, certo? Então, e se você reparar bem, se não fosse o transistor, a gente não teria uma sociedade complexa como é a de hoje, né? Então, hoje mesmo, nós somos ciborgues hoje, assim. Eu não sei se alguém aí já chegou a pensar nisso, mas a partir do momento que você usa celular, você usa celular para se orientar, você usa celular para pedir comida, para encontro, você usa celular para falar outra língua, se for em outro lugar, entendeu? Você está ampliando as capacidades cognitivas sua, né? Assim, mas só que você está aumentando a capacidade cognitiva como um ser híbrido, como um ser que é metade biológico, metade orgânico, metade inorgânico. Então, como esse ser híbrido, como ser ciborgue, de fato você aumenta as suas potencialidades. Você tem condições de sair amanhã de onde você está, ir para qualquer lugar do mundo, se virar, comer, se comunicar, é, se orientar, e por conta do celular, por conta de todo um sistema de redes, né? Então, assim, você é visto como um ciborgue. E isso tem consequências em vários campos. Tem consequências no trabalho, por exemplo. Eu ouvi dizer, semana retrasada eu recebi um vídeo tal, assim, falando que o brasileiro é um povo preguiçoso, que como é que dizia? Dizia que um trabalhador estadunidense, norte-americano tal, ele tem a força de trabalho de 4 brasileiros, entendeu? Então é como se o brasileiro trabalhasse 4 vezes menos do que trabalhador. Só que essa pesquisa, ela omite que quando se diz trabalhador, é o trabalhador ciborgue. É o trabalhador que tem com as ferramentas próprias, ferramentas avançadas, com maquinário, entendeu? Por exemplo, veja, há um tempo atrás eu tive que fazer um trabalho de encanamento em casa, e
E aí vem um encanador. Esse encanador, sinceramente, eu acho que ele só veio com uma chave de boca mesmo, aquela que regula assim, mas não veio com quase nada e ele me pedia quase tudo. E era um cara extremamente trabalhador, foi muito trabalhoso, e assim, o cara, ele não parou nem para comer. O cara trabalhou muito, certo? E esse era um problema recorrente no encanamento da cozinha. E o que é que aconteceu? A gente tentou chamar ele de novo, que ele fez um trabalho bom, mas trabalhou muito, muito, muito. Deu um maior trabalho, sujou, mas depois ele limpou tudinho. E aí a gente não achou ele, mas achou outro cara naquele negócio Get Ninja, né? E aí o cara veio, só que o cara veio com uma máquina. E essa máquina ele fez o trabalho em 30 minutos. Entendeu? Então isso aí explicou bem. O conjunto homem-máquina foi superior o primeiro trabalhador que estava sozinho. Então, nesse sentido, é que se diz que o trabalhador norte-americano ou japonês é mais eficiente, porque é considerado ele e as ferramentas e o maquinário dele. Então, todo trabalho, toda pesquisa que se faz nesse sentido, se considera a conexão homem-máquina. E assim é a gente no trabalho, no uso de Excel, das ferramentas de planilha, no sistema operacional, no Linux, seja lá onde for, certo? Hoje em dia, mais com IA, a integração, a conexão homem-máquina, quando essa conexão é muito bem feita, alavanca o poder e a capacidade humana no trabalho, onde quer que seja, certo? Então, nesse sentido, assim, a gente vê que cada vez mais a gente vê que nós já somos ciborgues, assim, a sociedade em geral, ela tem como pilares uma sociedade ciborgue. Veja, ultimamente a gente houve notícia aí o dia todo sobre a guerra lá do Irã, né? E nessa guerra a gente viu, pelo menos as notícias que eu vi, é que assim os Estados Unidos teve um grande problema lá porque o Irã usou drones e os drones baratos assim derrubaram mísseis de bilhões, entendeu? E aí houve uma assimetria, né? Então veja só, se você pegar um soldado. E geralmente, tanto lá no Irã quanto na Rússia, na Ucrânia, usa-se. Não é nem adolescente, o cara acaba de chegar lá na Força Armada, tem um treinamento bom de drone, já sabe. Então é um menino, assim, geralmente um menino magro, sem aquele preparo militar de tiro, tudo, mas ele, junto com o drone e junto com outros robôs, assim, porque tem vários tipos de drone, né? Tem o drone aéreo, tem o drone marítimo, tem o drone que é feito um carrinho de brinquedo mesmo, mas que tem arma, e essa galera é ninja controlando essas máquinas. Então a conexão cérebro-máquina nesse sentido, ela faz com que surja um ser híbrido, um verdadeiro ciborgue, que é o ser humano no comando dessas máquinas, na conexão dessas máquinas. Então, um poder destrutivo muito mais do que aquele soldado lá de operações especiais, do Navy SEAL americano e tal. Muito mais, entendeu? Então, se bem que o Navy SEAL americano ele é um ciborgue também, mas assim, tá entendendo o que eu quero dizer. E o cara, o soldado novo, magrinho, inexperiente, mas com conexão com a máquina, ele é muito mais destrutivo e poderoso do que aquele que é preparado em vários cursos de operações especiais, de tiro, de desarmar fuzil e armar fuzil, certo? E sabe, 20 artes marciais, faixa preta em jiu-jitsu, não importa. Aquele ciborgue lá magrinho lá que é um menino que sabe pilotar drone, ele vai causar um estrago e vai matar lá não sei quantos, entendeu? Então é isso, assim, a sociedade hoje ela é baseada nisso, isso eu tô falando no campo militar, certo? E se a gente for para economia, o que eu percebo é que tem uma história contada pra gente e tem uma história omitida, né? Porque veja, eu tô pegando isso aqui é um microcontrolador ESP32 C3 Mini. O microcontrolador na verdade tá aqui, né? Tá aqui nesse chipzinho aqui assim, ó, certo? Então isso aqui ainda é um chip de 40 nanômetros. O chip que a ASML, não é nem a ASML, é TSMC, fabricam é chip de 3 nanômetros. Estão fabricando, se eu não me engano, chip de 1,4 nanômetros. E esses chips de 1,4 e 3 nanômetros, veja, aqui tem 40. Só são possíveis de serem fabricados com as máquinas de uma empresa chamada ASML, que fica na Holanda, que faz as máquinas de litografia. É um processo
extrema ultravioleta, extreme ultraviolet, tem um negócio desse. Então, assim, só essa empresa, a ASML, consegue produzir chips de 3, 1,4 nanômetro. Não existe no mundo. Então, veja, tem um poder aí, um poder enorme, que só a Holanda tem. Por que ninguém fala da Holanda, né? Pouca gente fala. E se só a Holanda tem, deve ter muita coisa, muitos acordos internacionais assim, que devem ter sido feitos e que também pouca gente conhece, para não ter motivo de guerra, né? Porque na questão internacional, no direito internacional, que vale a força, né? Então, veja que se a gente comparar os dois, o sistema petrodólar, como a gente conhece, que é a economia do dólar baseada no petróleo e tal, né, que é a economia de hoje, né, se a gente colocar os dois, fala-se no petrodólar, mas se omite a máquina de litografia. Que se for comparado, a máquina de litografia é mais poderosa até que uma arma nuclear. Não é mais poderosa com poder imediato. Mas quem tem a máquina de litografia tem maior poder. Ela vai conseguir fabricar máquinas para fazer chips com maior desempenho, maior poder, e a sociedade da gente é toda baseada em comunicação, em telecomunicações e em informação, certo? Então, assim, tem uma história contada e outra omitida, que não é contada, ou pelo menos não é muito mostrada, né? Outro fator, assim, que eu acho, outra questão interessante é porque nas escolas daqui do Brasil a gente não aprende o que é um transistor. A gente aqui no Brasil, a gente não aprende o que é um transistor, a gente não sabe. A gente chega lá no último ano do ensino médio, aí tem a lei de Kirchhoff, aí mostra só os resistores que na prática não serve para nada, certo? E não mostra que dali, junto com o transistor, o que é que ele faz, né? Quais foram as consequências do transistor, depois do transistor, porque o transistor ele teve consequência, né, na sociedade, na geopolítica. O transistor, não sei se vocês sabiam disso, na Segunda Guerra Mundial, tinha os rádios a válvula. Então, quando começaram a surgir os rádios transistorizados, né, que cabia no bolso, aqueles rádios serviam como celular. E foi alvo da propaganda na época, da propaganda lá do cara lá do bigodinho, que eu não vou falar aqui, né? Aquele cara do bigodinho fazia aquela propaganda, né? E todo mundo ouvia, e o ódio aos judeus, né? Esse ódio foi aumentando por causa da propaganda, da informação, semeando de pouco em pouco, né, através dos rádios transistorizados que todo mundo levava para todo canto. Então, aqui dali com o tempo e com a propaganda bem parecido com o que tem hoje, só que hoje é celular. Foi um dos fatores principais. Então você vê como o transistor está influenciando até na sociedade. Então, assim, na verdade, isso aqui ele não é só uma coisa de eletrônica, de física, de ciência exata. Não, não, não. Isso aqui. Se isso aqui fosse uma laranja. Se isso aqui fosse uma laranja. E a gente espremesse isso aqui, sabe o que é que saía? Saía ser humano. Porque foi uma sociedade humana que. Foi uma sociedade humana que fez com que isso aqui existisse. E toda a complexidade e o funcionamento disso aqui é muito parecido com a complexidade e o funcionamento das coisas da nossa sociedade, das instituições, das empresas, das instituições bancárias, financeiras, das instituições jurídicas. A gente funciona assim como máquina, né? Essa foi a grande percepção de um pensador matemático chamado Norbert Wiener, né? Veja que Norbert Wiener ele aproveitou a ideia, ele pegou muito a ideia de retroalimentação, essa que a gente usa nos amplificadores. Essa ideia de retroalimentação, né, de Harold Black, eu acho que o nome do cara era esse, Harold Black, ele teve a sacada de fazer realimentação dos amplificadores para tirar as distorções, ruídos, certo? Controlar o ganho e tal. Então essa ideia do feedback, da retroalimentação, do bootstrap, que é aquilo que a gente fala nos transistores, nos amplificadores, essa ideia foi muito bem aproveitada depois por Norbert Wiener, certo? Então, assim, Harold teve essa ideia na década de 20. Na década de 40, Norbert Wiener foi o pai da cibernética. Ele usou essa ideia de feedback para estudar sistemas elétricos, computacionais, mas também sistemas biológicos e sociais, entendeu? Então, a retroalimentação ela é usada na eletrônica, ela é usada na sociedade, ela é usada inclusive até no direito, no sistema jurídico. A retroalimentação, o fato de você pegar
uma informação na saída, colocar na entrada e ajustar os pesos. Ela é usada na inteligência artificial, certo? No gradiente descendente, no algoritmo mesmo, raiz da inteligência artificial, não usa o gradiente descendente. Pronto, o uso do gradiente descendente é uma realimentação, né? Para você ajustar os pesos e tal, para chegar ao mínimo erro, apontar onde tem o mínimo erro, ajustando os pesos, né? Então, assim, você vê que essa ideia, ela está espalhada na sociedade. Então, o Norbert Wiener, em 1943, se eu não me engano, certo? Ele escreveu um livro, um pensamento, onde ele compara o pensamento humano, a sociedade humana com as máquinas, e ele introduz esses conceitos de feedback, da entropia, do controle da entropia, da desordem, e ele aplica isso aí tanto na biologia quanto na sociedade humana, né? Na sociedade moderna também, e fala já da inteligência artificial lá. E fala que a informação ela flui, essa informação ela pode sair do silício das máquinas e entrar no mundo humano, né? E aí vai surgir vários conceitos depois, como por exemplo o vírus de informação. Isso vai surgir esse conceito, o vírus de informação. Alguma informação que, por exemplo, isso a gente vê hoje, entra nas redes sociais, sai das redes sociais, contamina o humano, e o humano modifica o comportamento através de uma relação, através de uma informação que passou no meio que não humano, no meio digital. Você veja, né? Então, assim, toda essa cadeia de informação que passa por um meio não humano, digital, WhatsApp, rede social, meio de silício, depois vai para o meio orgânico, que é a rede social humana, biológica, de carbono. Então veja que até essa dinâmica todinha, ela mostra que nós somos, de fato, uma sociedade em si, uma sociedade híbrida, uma sociedade homem-máquina. Inclusive ele fala que, por exemplo, quando a gente trabalha, por exemplo, ele citou o exemplo na época, foi de um banco, né? A pessoa, o funcionário, o empregado, ele trabalhava num banco, e naquele banco ele tem uma função muito bem definida de fazer uma conta matemática todo dia, chegando no horário e saindo tal horário. Então ele disse que aquele ser humano que fazia isso aí, na verdade, ele estava trabalhando como máquina e não como humano, entendeu? Então, assim, o banco seria uma grande máquina, cujas peças seria feita de carne e osso, entenderam? Então, assim, ele disse que a sociedade humana estava se, vamos dizer assim, maquinizando, assim, estou entre aspas, né? Estou inventando isso aí, essa palavra não existe assim, pelo menos eu acho. Então, a sociedade, o comportamento humano estava sendo comportamento de máquina, ou seja, aquela pessoa que estava trabalhando ali naquele banco, ou sei lá, num jurídico da vida, ou num judiciário da vida, que dali são máquinas, assim, são engrenagens de uma máquina maior, né? São engrenagens, e aquelas engrenagens elas podem ser trocadas, porque assim, não importa assim, é só mais um CPF, vai mudar ali e pronto, e o que importa é que a pessoa faz o desempenho, não ela como humana. Então ele já alertava isso aí desde aquela época, certo? Que existem máquinas feitas de carne e osso, que são as instituições humanas, são as empresas, por exemplo, várias instituições públicas e instituições privadas, onde no geral ela se comporta como uma grande máquina cujas peças são pessoas feitas de carne e osso, mas que ali elas representam funções, né? E não suas qualidades de humanas, assim, ninguém conhece. Então, assim, ele já alerta para isso aí, e tudo isso, na minha opinião, onde que começou, mas alavancou e muito por causa da descoberta do transistor. Mas como eu estava falando, ou eu ia falar antes, daí me perdi, eu estranho muito, assim, que no Brasil, por exemplo, aí falando agora Brasil, a gente não aprenda no colégio a importância do transistor, né? Porque a gente aprende o ciclo do açúcar, tal, aquela coisa toda, mas por que a gente não aprende o transistor? Você saber o que é um transistor, não só é bom, eu gosto, eu amo eletrônica, assim, então a gente que é do ramo mesmo de eletrônica, saber que o transistor é base, coletor e emissor, que o transistor é um transferidor de resistência, um transfer resistor, por isso que ele se chama assim, que ele pode se comportar como uma válvula, mas ele também se comporta como chave. Como é que o transistor, a nível microscópico, retém uma informação para gravar a memória flash, para você tirar, mesmo sem bateria, ele grava lá, como ele faz isso. Pô, isso é muito interessante. É arretado, eu sou fascinado por isso, entendeu? Mas, acima disso,
ou concomitantemente com isso aí, ele é um produto social e humano. Isso aqui é humano. A gente não deve esquecer. Isso aqui é humano, isso aqui mudou a sociedade, mudou a nossa forma de viver em vários níveis, até o nosso entendimento. Então, eu acho estranho que no Brasil, e assim, principalmente no Brasil, né, que é o, assim, a gente parece que tem, fica parecendo que tem uma ordem vinda do exterior, que a gente tem que vender comida, a gente tem que vender commodity para o mundo, né, tem que vender carne ou ferro, entendeu? E a gente não pode se aprofundar não, porque o que a gente aprende na escola é a importância do café, do açúcar, tudo bem que fez parte da história, mas assim, até a nível mundial mesmo, e a gente não sabe, ninguém, o jovem sai do ensino médio e não sabe o que é o transistor, né? Isso aí, assim, é um absurdo. Sabe o que é o petróleo, mas não sabe o que é o transistor. Então, podia haver, por exemplo, um, uma comunicação entre as matérias de química e de física, entendeu? Para mostrar ali, pô, como o transistor, a parte química lá da dopagem dos transistores, do silício, né, que é tão falado hoje, né? E aí o germânio, primeiro com o germânio, depois o silício, depois a parte histórica, por falar das pessoas que descobriram isso aqui. Isso aqui foi nos Estados Unidos, né? Isso aqui foi no laboratório da Bell. Acho que foram 3 pessoas que descobriram o transistor, mas entre os transistores tinha a válvula, que foi Lee De Forest, o nome do cara, se eu não me engano, certo? Falar desse Harold Black, entendeu? Falar de um grande brasileiro, que a gente devia falar isso aí, é o padre Landel de Moura. Ele fez a primeira transmissão de rádio antes mesmo de Marconi, e foi transmissão de voz, certo? Então essas coisas, esse tipo de informação é crucial. A gente devia saber a importância, devia saber o que é uma máquina de litografia, para que ela serve, não é? E qual é a importância dela no mundo, na economia, na nossa sociedade. Tudo isso. Isso aí é importantíssimo. E tudo isso foi por causa do transistor. Então é isso aí. Conversa longa. Eu acho que esse vídeo aí vai ter muito pouca gente, mas é da internet. É um vídeo que vai ficar por aí. E um dia alguém vai ver. Seja de quem gosta de eletrônica, seja alguém de outra área aí. E fica aí registrado esse destaque aí para o nosso querido transistor. É isso aí. Um abraço para todo mundo aí. Fiquem em paz.